nome de Jesus. Amados, pode abrir a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo, no livro de Hebreus. Capítulo 11. Versículo 6. Glórias a Deus. Essa mensagem eu ia postar no meu canal do YouTube e ia fazer um vídeo curto lá. Mas no momento que eu comecei a gravar, Deus falou: não, eu quero que tu leve essa mensagem para a igreja, antes de soltar ela no YouTube. E eu tenho costumeiramente feito assim, dessa forma, né? Em nome de Jesus. A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Quem sabe o que significa a palavra galardão? Sabe que algumas traduções da Bíblia nos traem. Essa tradução, por exemplo, é Almeida. A tradução de Almeida foi escrita há alguns anos atrás. E no momento que ela foi traduzida, ela era contemporânea. Era o idioma que se falava naquela época. Para nós hoje, essas palavras não são mais costumeiras. E por isso que existem novas traduções da palavra do Senhor. Nós gostamos muito, eu gosto muito de estudar na NVI, que é a nova versão internacional. Mas a leitura foi feita na Almeida. Então eu vou explicar o que significa a palavra galardão. A palavra galardão significa prêmio. Deus é um Deus galardoador. Isso significa que Ele é um Deus que dá prêmios para as pessoas. E um prêmio tu recebe. Ou não recebe. Foi premiado. Algo tu fez para receber aquele prêmio. É diferente da salvação. Salvação vem por meio da fé e nós não temos parte nenhuma nela. Se crermos no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, Ele é poderoso para nos trazer a salvação, amém? Agora, galardão é necessário que nós façamos algumas coisas para receber. Mas aqui diz que Deus é um Deus galardoador. Esse texto, ele é um texto interessante no sentido de que ele fala sobre agradar a Deus. Ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem já ouviu esse texto? Quem já leu isso na Bíblia? Todos nós já ouvimos falar sobre isso. Só que a fé, amados, não depende de simplesmente, não, agora eu tenho fé. A fé, ela precisa ser gerada dentro do nosso coração. A fé, ela precisa ser gerada obrigado, querido, dentro da nossa vida. A fé, ela precisa ser gerada dentro de nós, não é uma chavezinha que eu ligo e digo, agora eu tenho fé, agora eu não tenho mais fé. Agora eu tenho fé, agora eu não tenho mais fé. Não funciona dessa forma com a fé. A fé nós temos ou não temos, mas conforme os discípulos já chegaram a Cristo uma vez e falaram, Senhor, acrescenta-nos fé. A fé, ela é gerada dentro dos nossos corações de acordo com as experiências que nós temos em Deus. A fé, ela é gerada dentro dos nossos corações de acordo com as experiências que nós temos na nossa vida cristã e na nossa caminhada de fé. Ou seja, nós primeiramente ouvimos a palavra do Senhor. Através do momento, a partir do momento que nós ouvimos a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus toca os nossos corações e nós passamos a crer em Cristo Jesus.
No momento em que nós cremos em Cristo Jesus e confessamos Ele como único e suficiente Salvador, nós recebemos a nossa salvação e deste momento em diante passo a necessidade de batizar-me para testemunho público da minha fé em Cristo. E a nossa vida cristã, ela é cheia de percalços, acho que é assim que fala, né? Percalços, a ponto de muitas e muitas vezes nós pensarmos em como estamos agradando a Deus ou não, de que forma nós estamos agindo e às vezes não agradando a Ele, sem saber que nós não estamos agradando. Acho que não ficou muito claro isso, mas eu vou exemplificar. Se nós fazemos uma oração em nome de Jesus Cristo e falamos, eu orei, agora é Deus que sabe, se Ele quiser Ele cura, se Ele não quiser Ele não cura, nós estamos desagradando a Deus, porque nós perdemos a nossa fé na oração, que é uma ordenança dEle. A palavra de Deus diz que nós precisamos fazer conhecidas de Deus as nossas orações, todas as nossas petições, por forma de orações e súplicas. Se eu oro e suplico e não creio, estou automaticamente, segundo Hebreus capítulo 11, verso 6, desagradando ao Senhor. Porque a palavra diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero fazer um link com uma palavra de Jesus Cristo que eu falo bastante. Jesus Cristo, certa feita, disse que o Pai faz o que eu peço, porque eu faço o que lhe agrada. O Pai faz o que eu peço, porque eu faço o que lhe agrada. Isso é interessante, amados, nós entendermos o porquê o Pai fazia todas as coisas que Cristo pedia. Tudo que Jesus Cristo clamava, tudo que Jesus Cristo orava, tudo que Jesus Cristo rogava ao Pai, o Pai fazia. Aí você vai me dizer, claro, Ele é Deus, Jesus Cristo é Deus. Sim, Jesus Cristo é Deus, mas Ele estava em carne. A Bíblia diz que Ele era 100% carne. E também era 100% Deus, é um assunto para outro dia isso. Mas enfim, Ele era 100% homem, e como homem, tudo o que Ele pedia ao Senhor, Deus respondia às suas orações, porque Ele fazia o que agradava ao Senhor. E nós vemos aqui um item primordial para agradar a Deus. Deus se agrada quando estamos em oração. Se eu não crer no que eu estou orando, Ele não se agrada. Não, Deus se agrada quando eu falo da palavra dEle. Se eu não acredito na palavra dEle, não adianta falar que Ele não está se agradando. Porque sem fé, sem crer naquilo que Ele fala, sem crer nas coisas que eu professo a respeito de Deus, eu não o agrado. Existe um filme chamado Deixados para Trás. É um filme bem antigo, quem já ouviu falar? Tem 1, 2 e 3, eu acho. Tem uma cena do filme que para mim foi impactante. Havia um pastor pregando na sua igreja. E Cristo volta e arrebata a sua noiva. E a única pessoa que fica é o pastor. Imagine isso, toda a igreja sendo arrebatada e o pastor ficando, e ele olha para trás, e a câmera tem uma tomada de cima, assim, nele, na pessoa dele, bem próxima, e ele olha para trás e começa a chorar, e diz assim, Pai, me perdoa, porque eu não acreditava no que eu estava ensinando. Profissional da fé. Quantas vezes nós paramos para aconselhar uma pessoa e falamos assim, vai dar tudo certo, querido, fique tranquilo, mas quando acontece conosco, nós não temos fé para isso. Quando uma pessoa tem problema, não, nós vamos orar e Deus vai resolver, mas quando é com a gente, ai meu Deus, e agora? Eu estou desesperado.
E isso aconteceu diversas vezes comigo. Diversas vezes comigo. Oração por pessoas doentes, oração... Bom, pode elencar todos os níveis de oração, de tipos de dificuldades que uma pessoa pode ter. Eu era assim. Não, Deus vai te abençoar, Deus vai dar o que tu está precisando, é cura, Deus vai te curar. E orava, impunha as mãos, e Deus curava, e Deus abençoava, e Deus fazia. Mas quando era comigo, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor me dá, o Senhor sabe que eu preciso. Orgulho? Falta de fé? Quando eu entendi a passagem que está no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: Deus é um Deus que chama à existência as coisas que não existem. Deus é um Deus que chama à existência as coisas que não existem. Isso mudou, isso transformou a minha vida. Quando eu entendi isso, mudou a história da minha família. E eu passei de ser um homem, na época um obreiro que servia na casa do Senhor. Eu sou obreiro ainda, mas exerço o pastoreio, mas na época não. Exercia um cargo, uma função na igreja. Sempre fui um homem de oração, sempre fui um homem de fé, de orar pelas pessoas, enfim, mas vivia cheio de dificuldades, cheio de problemas. E quando era para orar por mim, não cria. Eu agradava ao Senhor? De forma nenhuma. De maneira nenhuma, porque Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu achava que eu estava agradando ao Senhor porque eu servia ao Senhor. Eu achava que eu estava agradando ao Senhor porque Ele me usava. Mas eu não estava o agradando porque de fato eu não cria no poder dEle agir na minha vida. Ou até talvez podia crer, mas dizia: se Ele quiser, Ele faz, Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe das necessidades da minha família. E todas as vezes que eu pensava dessa forma, a nossa família enfrentava dificuldades, grandes dificuldades. Até que eu me deparei com essa palavra de que Deus chama a existência aquilo que não existe. E a partir deste momento, a partir de chamar a existência aquilo que não existe, eu dobrava o meu joelho com fé. E Deus trazia a existência nas nossas vidas, e as nossas vidas foram mudando. E Deus começou a se agradar mais daquilo e começou a nos abençoar um pouco mais. Deixa eu falar algo para ti. Deus nunca nos prometeu riquezas, Deus nunca nos prometeu, mas Ele disse que viveríamos bem na terra. Ele disse que não nos faltaria nada. Então por que estava faltando? Porque eu estava o desagradando. E nós podemos passar essa palavra por vários âmbitos, viu? Podemos falar sobre: estava faltando alimento, estava faltando dinheiro, estava faltando amor, estava faltando prosperidade emocional, estava faltando várias áreas da nossa vida. Faltando na área espiritual. Está faltando. E no momento que eu comecei a crer, as coisas começaram a mudar. E eu tenho alguns trechos e algumas palavras de Jesus aqui que eu gostaria de ler. Você não precisa abrir se não quiser, se quiser pode. Está em Marcos capítulo 11, verso 24, que diz assim: tudo o que pedirdes em oração, crendo que recebeste, será assim contigo. Amados, isso é uma promessa de Jesus. E eu começo a entender o porquê que eu não, às vezes, recebo algumas coisas. Tudo o que pedirdes em oração, crendo que recebeste, será assim contigo. Ou seja, quando eu oro, quando nós oramos, nós precisamos crer que nós já recebemos, que Deus já nos abençoou, porque isso está escrito no livro de Efésios, capítulo 1, que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes.
E o ser humano, o homem, a mulher, o Filho de Deus tem uma dificuldade enorme de alcançar as regiões celestes, porque nós não elevamos o nosso nível de fé. Nós não elevamos o nosso nível de oração, de busca, de súplica. Se nós não tivermos vida de oração, não teremos fé suficiente. Se nós não exercitarmos nossa fé, nós não teremos fé suficiente para vencer no dia mau. Então, quando eu peço algo em oração, eu preciso crer que Deus já me deu, já aconteceu, embora com os olhos carnais eu não esteja vendo, os meus olhos da fé precisam ver. Embora com os meus olhos carnais eu não esteja vendo, pelos olhos da fé eu preciso contemplar aquilo que Deus fez. E eu não estou falando aqui, nesse momento, de salvação, porque a salvação não depende de nós, depende única e exclusivamente de Cristo. Eu estou falando de crer em Cristo, de crer em Deus, de orar com fé e Deus materializar aquilo que já existe no mundo espiritual. E Deus materializar nas nossas vidas aquilo que no mundo espiritual já aconteceu. Existe algo, amados, que nós precisamos entender, que é o tempo de Deus. Existe uma caixinha, acho que eu já expliquei isso aqui na igreja, uma caixinha chamada Cronos, que é o tempo em que vivemos, o cronômetro. O tempo em que o nosso universo habita. E existe algo chamado Kairos, que é o tempo de Deus, que está fora dessa caixinha chamada Cronos. Então Deus vê o início da nossa era, do nosso mundo, e vê o final do nosso mundo ao mesmo tempo. Para Ele não há distinção de tempo de 5 mil, 10 mil, 5 milhões, 10 milhões de anos. Para Deus que está fora dessa caixa, Ele contempla o teu nascimento e a tua morte ao mesmo tempo. Então, enquanto tu está orando, Ele já manifestou aqui, então Ele já te entregou. O que tu precisa é crer para que tu alcance aquilo que Ele já entregou. Se nós não atingirmos esse nível de fé, nós seremos mendigos espirituais. Nós seremos pessoas que falam, oram, batem, e nunca será realizado os nossos sonhos, nossos planos, nossos desejos, porque de fato nós não estamos crendo nele. E de fato, não crendo nele, não o agradamos. E aí eu volto no versículo que Cristo disse: o Pai faz o que eu peço, porque eu faço o que lhe agrada. Ele realiza na minha vida os meus desejos, porque eu lhe agrado. Quantos de nós podem dizer que estamos agradando ao Senhor? Quantos de nós podemos dizer que estamos agradando ao Senhor hoje? Quantos de nós podemos dizer que estamos agradando ao Senhor quando estamos orando ou clamando por algo novo? Quantos de nós, e nós falamos isso a semana passada, um pouco a respeito disso, quando falamos sobre as 7 igrejas de Apocalipse, quantos de nós não estamos como aquelas igrejas que se afastaram do primeiro amor? Quantos de nós não estamos como aquela igreja que permissiva? Quantos de nós não estamos nos alimentando de falsas doutrinas? Quantos de nós estamos de fato agradando a Deus? Sabe, queridos, que no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22, diz assim: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Percebe o que 2 livros diferentes, e tem mais exemplos na Bíblia, eu separei só esses, mas você consegue perceber as palavras de Jesus ensinando ao povo? Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. O que nós estamos pedindo? Mentalize as tuas necessidades. Mentalize as tuas necessidades. Pense nas tuas necessidades. Deus, queridos, é um Deus galardoador. Sabe o que é isso? Um Deus
premiador, um Deus que gosta de premiar os seus filhos. A Bíblia diz que Ele galardoa aqueles que o buscam. Quantos de nós estamos buscando ao Senhor? E qual é o prêmio que tu está querendo? Deus, o meu prêmio, o que para mim hoje seria prêmio, seria um emprego novo. Não, o que seria prêmio para mim hoje seria entrar numa faculdade. O que seria prêmio para mim hoje seria ter a minha vida transformada. O que seria um prêmio para mim hoje seria ter as minhas emoções alinhadas. O meu prêmio hoje seria um casamento restaurado. O meu prêmio hoje seria os meus filhos fora da droga, fora do vício. O meu prêmio hoje. E você pode elencar os seus prêmios, aquilo que você gostaria, e correr a sua carreira em oração, pedindo ao Senhor. Você coloca no seu coração o prêmio que você está buscando, porque se nós trazermos isso, e o apóstolo Paulo faz isso majestosamente, ele elenca a nossa corrida da fé com uma corrida de verdade, como, vamos lá, uma corrida nas Olimpíadas. Ele fala: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele fala em outras palavras, em outro momento também, que os corredores guardam os seus corpos físicos. Nós que corremos espiritualmente precisamos guardar o nosso espírito, a nossa vida espiritual. E ele pega a nossa carreira da fé, a nossa corrida cristã, e compara com a área esportiva majestosamente, porque eu não posso entrar numa competição de taekwondo esperando ganhar uma medalha de natação. O que nós estamos orando? De que forma estamos buscando? Você sabia que a oração específica dá certo? Você sabia que você precisa ter o seu momento de adoração, de louvor ao Senhor, mas você precisa ter também o seu momento de orações específicas? Deus, eu vou orar e jejuar pela minha empresa. Deus, eu vou orar e vou jejuar pelo meu trabalho, pelo meu emprego, pelo meu casamento, pelos meus filhos, pelo meu ministério. Quantos aqui essa semana oraram e jejuaram pelo ministério? Pela família, pelos filhos, pelo emprego. Sabe, amados, nós precisamos acordar espiritualmente para essas coisas. Se nós ficarmos apenas dependendo dos nossos encontros aqui para falar com Deus, desculpa, não estaremos o agradando. Eu agrado a Deus vindo da igreja? Claro que agrado a Deus vindo da igreja, fazendo parte do corpo. Aliás, eu queria só abrir um parênteses aqui. Você sabe que a palavra membro foi dita a primeira vez na história pelo apóstolo Paulo? Para associações, era outra palavra que se usava. E o apóstolo Paulo, ele traz isso nas suas cartas, dizendo que nós somos membros do corpo, não membros participantes, mas membros, mãos, pés, membros ligados ao corpo, importantes para o corpo. O braço é um membro, membros inferiores, membros superiores. O apóstolo Paulo, ele alerta para que nós juntos formemos o corpo de Cristo. E voltando aqui para a nossa palavra, para a nossa ministração, nós precisamos abrir o nosso entendimento para essas coisas. Muitas e muitas vezes nós oramos, e oramos, às vezes, como já falamos bastante na semana passada, oramos e não cremos. Oramos sem fé, oramos por orar, oramos por uma religiosidade. Quantas vezes nós não temos o nosso devocional, que na verdade nem é um devocional mais a Deus. Iniciou sendo um belo projeto, mas hoje é um devocional meu. Hoje é um devocional meu, porque eu preciso, não sei se tu entende, que eu não tenho mais isso como um louvor a Deus, e sim um devocional meu, porque eu quero aprender, porque
e não é errado querer aprender, e não é errado querer crescer, mas todos os nossos movimentos de fé precisam ser para honrar, para louvar ao Senhor. E muitas vezes fazemos algo que é para nós mesmos, para os nossos próprios deleites, como a palavra do Senhor fala, e chamamos isso de religião. Às vezes fazemos algo para nos eximir da culpa de alguma coisa. O nome disso é religião. O nome disso não é relacionamento com Deus. Eu já fui na igreja no domingo. Puxa vida, queridos. Eu já fui na ceia, não preciso mais ir na igreja. Por favor. Então está querendo dizer que está fazendo um favor para Deus? Não, já fui, já está bom. Ou nós estamos dizendo que nós estamos fazendo um favor a Deus, ou estamos dizendo que eu não preciso mais dele do que uma vez por mês. E eu nem estou falando sobre presença de culto, eu estou falando sobre relacionamento em casa. Eu estou falando sobre uma fé firmada e edificada na rocha que é Cristo. É sobre isso que eu estou falando. E às vezes nós nos batemos e nós paramos nossa vida ministerial ou em outra área nessas coisas. Nós barramos nisso, nos costumes que temos, que tínhamos, porque nós não podemos nos enganar. Não podemos nos enganar, amados. A vida com Deus é muito mais do que isso. O relacionamento com Deus é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E nós, sabe, amados, nós somos capazes de passar um momento de adoração sem adorar. Nós somos capazes de passar um momento, preste atenção, de estar num lugar propício para isso e passar um momento de adoração sem adorar a Deus. Por vergonha, por não sei, não entendo. Quando estamos na sua presença, te derrame na presença dEle. Quando tu entrar no teu quarto, fechar a tua porta, sabe o que Ele está falando? Vá para um lugar secreto, te derrame na presença dEle. Se for num culto, te derrame na presença dEle. Ore com todas as tuas forças. Busque com todas as tuas forças. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Porque essa experiência que passamos com Ele, é aquilo que molda a nossa fé. E sem fé, não conseguiremos o agradar. E se nós não o agradarmos, não teremos prêmio, galardão, não teremos a sua presença. Se não o agradarmos, haverá um esfriamento. E nós precisamos queimar. Nós precisamos queimar. Nosso coração precisa incendiar por Ele. Nossa vida precisa ser uma vida... Sabe, amados, que no Antigo Testamento uma ordenança do Senhor é que o fogo nunca se apagasse no altar. Desde as tendas até o tempo do templo, Deus disse: faço isso, ordeno isso como mandamento perpétuo, que o fogo, a chama, nunca se apague no altar. Sabe que hoje não tem mais o templo como não se oferece sacrifícios, então mudou, as coisas mudaram, pastor. Agora é graça, agora é Novo Testamento. O livro de Coríntios, 1 Coríntios diz que nós somos o templo do Espírito Santo.
A Bíblia diz que o nosso coração é o altar do Espírito Santo. E então a nossa obrigação é manter o nosso coração em chamas. E como? O que é o combustível para esse amor? O que é o combustível para este fogo, se não a oração, se não a nossa fé? Quantos já ouviram falar é um cristão fervoroso? Quantos já ouviram falar isso? Isso está na carta do apóstolo Pedro, quanto à obra, sede fervorosos. Fervorosos. Que a tua fé possa guardar aquilo que o Senhor te entregou. Que possamos ter uma transformação do nosso interior, que possamos queimar em Deus. Já estamos encerrando. Que possamos tomar a decisão por ter a nossa vida completamente transformada. Que possamos tomar a decisão de não deixar mais o fogo se apagar, a chama se apagar. Sabe, queridos, que às vezes nós demoramos tanto para alcançar, em alguns cultos nós nem conseguimos alcançar, vamos falar assim, o clímax na nossa adoração. Quantos já entraram na igreja e já saíram completamente vazios? Será que Deus não estava na igreja? Será que o Espírito Santo não estava ali? Eu até acredito que em alguns lugares, se Deus se manifestar, atrapalha o culto. Mas, amados, nós temos que entender que muitas e muitas vezes nós deixamos para acender a lenha quando entramos pela porta. Às vezes nem ali, às vezes nós deixamos para acender a lenha quando inicia o louvor. Aí eu começo, às vezes eu nem quero acender. Quem aqui, acho que todo mundo aqui já comeu churrasco, né? Quem aqui já acendeu uma churrasqueira? Já acendeu, Baiano? Já? Foi fácil? Não, né? Quanto tempo leva para acender uma churrasqueira? Depende, eu te ensino umas técnicas depois que vai rapidinho. Mas até que o fogo queime em toda a lenha e que haja brasa em todo o carvão, demora, queridos. Demora. Então por que nós deixamos para acender a lenha quando apenas chegamos na igreja? E por que nós não vamos reabastecendo o fogo aonde quer que estejamos, glorificando, orando, crendo em Deus? E quando nós chegarmos aqui na igreja, nós estaremos queimando. E quando o Senhor se manifestar, quando os louvores iniciarem, isso aqui vai incendiar. Até tem que cuidar que a gente está botando isopor no fogo. Acho que é anti-chama, fique tranquilo. Você não precisa se segurar dentro da igreja porque vai derreter o isopor. Eu acho que é anti-chama esse isopor. Queridos, não te prenda na sua religiosidade. Creia, ou nós não estaremos agradando ao Senhor. Que tenhamos fé, que exercitemos a nossa fé. Pai, eu estou com um problema. Senhor, eu estou com um problema que eu tenho que fazer. Eu vou falar com alguém para ver se me ajuda no meu problema. Não. Eu vou falar com alguém depois que eu já falar com o autor e o consumador da minha fé. Deus, eu estou com uma dificuldade aqui, Senhor, me ajuda. Envia alguém para me ajudar. Eu não sei qual o nível de dificuldade que estamos, mas Pai, envia alguém, Senhor, que possa solucionar, porque eu sei que Tu podes resolver o meu problema. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode. Isso é fé. E mais, eu sei que o Senhor vai resolver, e por isso, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, e eu deito a cabeça no travesseiro e durmo, porque eu sei que nós servimos a um Deus que trabalha para os que nele confiam.